Ao longo dos anos, o Homem-Aranha já foi interpretado por diferentes atores, com estilos, propostas e contextos bem distintos. Entre eles, Tobey Maguire foi o primeiro a dar vida ao herói nas telonas em uma grande superprodução de Hollywood. Sua estreia como personagem aconteceu em 2002, no filme dirigido por Sam Raimi, e marcou profundamente uma geração de fãs. Com 3 filmes lançados entre 2002 e 2007, Tobey se tornou para muitos o Homem-Aranha definitivo. Para outros, sua versão era mais limitada, séria demais ou até diferente para o personagem das HQs. Mas, afinal, Tobey Maguire foi um bom Homem-Aranha? Ou não correspondeu ao potencial do herói? O nascimento do primeiro grande Homem-Aranha do cinema. Quando o Homem-Aranha estreou em 2002, o mundo do cinema de super-heróis ainda engatinhava. Filmes como X-Men, 2000, tinham começado a mostrar que o gênero podia ser levado a sério, mas foi com o Homem-Aranha de Tobey Maguire que o público e os estúdios perceberam o verdadeiro potencial dos heróis nos cinemas. A direção de Sam Raimi apostava em um tom dramático, emocional e simbólico, e Tobey foi escolhido para trazer um Peter Parker mais tímido, introspectivo e cheio de dilemas internos. Logo de início, sua atuação foi marcada por humanidade e sinceridade. Tobey não era o galã clássico. Ele era desajeitado, sofria bullying, tinha problemas com dinheiro, dificuldades familiares e um amor não correspondido por Mary Jane. O público se identificava com ele. Ele não parecia um super-herói de quadrinhos, parecia alguém real, alguém que poderia ser seu colega de escola ou vizinho. Essa proximidade foi um dos motivos que mais conquistaram o público da época. Um Peter Parker dramático e trágico. Tobey Maguire interpretou Peter Parker com um tom sempre emocional e profundo. Desde a perda do tio Ben até os conflitos amorosos com Mary Jane e a luta constante entre ser feliz ou ser herói, seu personagem sempre parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Em vez de piadas rápidas ou sarcasmos, como outras versões do personagem fariam depois, Tobey optou por uma atuação mais contida, intensa e muitas vezes melancólica. Isso dividiu opiniões. Alguns achavam que ele representava perfeitamente o lado humano e sofredor do personagem, enquanto outros sentiam falta do espírito brincalhão e leve dos quadrinhos. Mas é inegável que seu Peter Parker transmitia a verdade. Em cenas como o choro silencioso após a morte do tio, o dilema de abandonar Mary Jane por medo de machucá-la, ou a icônica sequência do trem em Homem-Aranha 2, Tobey mostrou uma entrega que cativava emocionalmente. Ele não era um herói perfeito, mas era muito mais humano por isso. O Homem-Aranha que sofria para viver. Um dos grandes diferenciais da versão de Tobey era o foco nas dificuldades cotidianas. Ele sofria para pagar o aluguel, estava sempre atrasado, não conseguia manter um emprego, era humilhado publicamente por J. Jonah Jameson, era rejeitado por Mary Jane. E mesmo assim, continuava ajudando as pessoas. Essa representação de um super-herói que não tem luxo, que sofre com ansiedade, culpa e frustração, foi uma das grandes marcas dos filmes. Mostrava que heróis também têm dias ruins, e que a responsabilidade nem sempre traz recompensas. Isso reforçava a famosa frase que marcou sua jornada: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cenas icônicas e momentos inesquecíveis. A trilogia de Sam Raimi com Tobey Maguire deixou um legado de cenas históricas no cinema. Entre elas, vale lembrar a cena do beijo de cabeça para baixo, na chuva, com Mary Jane, uma das imagens mais icônicas da cultura pop moderna. A luta final contra o Duende Verde, suja, brutal e cheia de emoção. A cena do trem em Homem-Aranha 2, onde Peter segura o trem com seu corpo, desmaia e é salvo pelos passageiros. Uma das melhores sequências de ação de todos os tempos. O confronto contra o Dr. Octopus no prédio, nos trilhos e dentro do banco, equilibrando emoção e espetáculo visual. A revelação do Homem-Aranha sem máscara diante da cidade, que o acolhe como herói mesmo vendo seu rosto humano. Esses momentos ajudaram a eternizar a versão de Tobey na memória popular. Críticas e pontos polêmicos. Apesar dos muitos acertos, a versão de Tobey também teve críticas importantes. Muitos fãs de quadrinhos sentiam falta do lado engraçado e irônico do Homem-Aranha, algo que o personagem sempre teve nas histórias. O Peter de Tobey quase nunca fazia piadas durante as lutas, o que era estranho para quem conhecia o herói das HQs. Outro ponto polêmico veio com o Homem-Aranha 3, lançado em 2007. O filme foi criticado por excesso de vilões, trama confusa e a famosa cena de Peter dançando na rua, após ser corrompido pelo simbionte. Para alguns, aquilo matou a credibilidade do personagem. Para outros, era uma tentativa arriscada e até divertida de mostrar o Peter tentando ser descolado, mesmo sem saber como. Além disso,
Alguns críticos achavam que Tobey não tinha mais o perfil adolescente nos últimos filmes, parecendo mais velho que o personagem deveria ser. Ainda assim, ele sempre manteve consistência no tom dramático e na entrega emocional. O legado e o retorno triunfal. Mesmo com essas polêmicas, o legado de Tobey Maguire como Homem-Aranha permaneceu forte. Ele foi o primeiro a encarnar o herói com sucesso no cinema, ajudou a abrir caminho para o gênero dos super-heróis e criou uma base emocional sólida para o personagem. Esse respeito ficou claro quando, em 2021, Tobey Maguire voltou ao papel em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Sua aparição foi recebida com gritos, lágrimas e aplausos nos cinemas do mundo inteiro. E mais do que nostalgia, sua participação serviu para mostrar que seu Peter envelheceu, mas continua sendo um herói autêntico, sábio e inspirador. Ele mostrou maturidade, empatia e um espírito de mentor que complementou perfeitamente as versões mais jovens de Andrew Garfield e Tom Holland. Sua volta não foi só fanservice, foi uma forma de honrar seu legado e dar um desfecho digno à sua versão. Tobey Maguire foi um bom Homem-Aranha? Sim, ele foi. E mais do que isso, ele foi fundamental. Tobey Maguire trouxe emoção, peso dramático e humanidade ao papel. Sua versão era mais séria, sofrida e introspectiva. Mas também era autêntica, sensível e marcante. Ele não era o piadista das HQs, mas representava o espírito de responsabilidade que define o herói. Sua atuação ajudou a moldar o cinema de super-heróis moderno. Sua jornada de crescimento, dor e sacrifício inspirou gerações. E sua presença ainda emociona fãs décadas depois. E você, o que acha do filme? Comente e inscreva-se.